Boa noite. Tava com saudade de mim, né? Mente que nem sente, né? Pessoal, sempre é uma boa e uma maravilhosa alegria quando a gente tem esta oportunidade de estar com vocês aqui, onde a gente tem o grande objetivo de trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, que a gente está aprendendo. Somos nós sempre, digamos, aprendizes na obra que nosso Pai Maior nos trouxe. O que a gente sempre procura, a cada vez que vai trazer uma exposição, trazer algo que a doutrina espírita possa nos auxiliar e nos ajudar, fazer com que um despertar em cada um de nós. Quando a gente traz os ensinamentos de Cristo, sempre tem algo que possa nos trazer, algo para nos aliviar a nossa caminhada, aliviar a nossa jornada, trazer talvez um sentido que até então a gente não ainda tinha descoberto. Então, a doutrina espírita, que tem desde 1857, ela é algo muito recente em nossas vidas, mas ela tem um grande trabalho de nos despertar a questão da espiritualidade. Muitos de nós querem ver a questão da doutrina espírita, este grande evento, né, dos fenômenos, daquela questão da mesas girantes, que foi o começo, ou das comunicações que os espíritos nos trazem, ou das visões que a gente possa ter. E eu digo que hoje a doutrina vai muito mais além disso. Ela nos traz um grande conforto para que a gente possa, talvez, desfrutar daquilo que é tão importante para nós, que não é somente as questões da matéria. Ela vai bem mais, é a questão, além da matéria, a questão do espírito para cada um de nós. Então, gente, é muito importante que a gente tenha esse sentimento que de alguma forma a gente possa buscar algo que mude a nossa forma de ser. Então, quando a gente vem conversar, trazer os ensinamentos da doutrina, é o despertar de uma mudança para nós, onde eu não penso mais na questão materialista, na questão da matéria, na questão simplesmente daquilo que a gente até hoje tem. Mas a gente vai buscar aquilo que a espiritualidade nos traz. Então, Kardec, quando veio com esses ensinamentos que ele nos organizou, ele quer que a gente desfrute dessa nova forma de pensar. Então, muitas vezes a gente não encontra por que as nossas vidas estão de algum jeito, por que as coisas estão tão difíceis, por que as coisas a gente encontra uma dificuldade e a gente às vezes está pensando só como material. Mas tem algo que vai muito mais além, que é a parte espiritual, que ela tem uma importância tão grande, tão importante, que a gente precisa talvez se despertar. Dos temas que foram propostos, se chama traumas afetivos. Olha, eu digo assim, é um grande desafio falar sobre esse tema. A gente, às vezes, digo, a espiritualidade, quando escolheu esse tema e nos trouxe, ela foi muito bem selecionada. Eu tive uma grande, digamos assim, um grande desafio falar sobre esse assunto que é tão importante e a gente não consegue entender que a gente tem essas situações. A gente muito leva para a questão da questão muito da psicologia, né? Que hoje está todo mundo, é depressão, é síndrome do pânico, é a ansiedade, mas existem outras coisas que vão mais além, que é também muito ligado na questão da espiritualidade. Então, os traumas afetivos são lesões que nós acabamos, na nossa existência, recebendo isso por várias e várias questões. Hoje a gente vê que a mídia nos fala, muitas vezes a gente vê os eventos, né? Aquela coisa que todo mundo tem, as grandes desgraças que tem. É o tsunami que acontece, é as enchentes, né? Vocês viram falar disso, né? Viram falar alguma coisa, né? Teve umas enchentes por aí alguns dias atrás, né? A gente vê falar nos vulcões, a gente vê falar no tsunami, a gente vê muito, eu digo assim, meu Deus, eu já não tenho televisão há 8 anos, sabe? E não me faz falta nenhuma. Porque a televisão hoje é assassinato, é roubo, é latrocínio, é um monte de coisas negativas que a gente vê que vão nos trazendo alguns tipos de traumas. Mas tem alguns traumas que eles são ocultos, que a gente às vezes nem percebe, né? E esses traumas, são muitos deles que
se originam, às vezes, na nossa infância. A gente traz muitos traumas na infância, né? Ou seja, uma dependência afetiva, dizer assim, bah, mas eu tive uma relação difícil com meu pai, eu tive uma relação difícil com a minha mãe, a gente não se dava muito legal, a coisa não, né? Ou às vezes era um vô, uma avó, ou às vezes aquela relação conturbada que existia com alguém e que a gente vai trazendo esse tipo de relação que nos traz prejuízo. E hoje a gente vê que cada vez mais a tecnologia, a ciência, os estudos da psicologia, das questões afetivas, a gente vê que muitos de nós trazemos vários traumas, tá, que a gente pode trazer e que não são nem perceptíveis. Por isso que eu digo, sempre é importante que a gente tenha o tratamento sempre com o psicólogo, com o psiquiatra, que eles tratam da matéria. Mas o centro espírita nos trata do espírito. Nunca se anda separado. Ambos andam junto. Isso é muito importante. E às vezes a gente trazendo esses traumas da infância, quando a gente chega na adolescência, a gente vai tendo aqueles primeiros relacionamentos, os primeiros contatos que a gente vai tendo na nossa adolescência, que já vem sobrecarregado da infância. E acontece, são traumas que a gente não percebe. São coisas que não estão claras assim. Que nem eu digo, são os traumas que estão ocultos. Nós não estamos ali vendo. É diferente daquilo que a gente vê na televisão, né? Que é aquelas grandes traumas que acontecem na sociedade, muitas vezes um suicídio, muitas vezes como é que diz? Quando a pessoa tira a sua vida, como é que é? Suicídio? Ou um homicídio que tem, né? Que acontece ali, algum fato assim. Esses são bastantes efetivos, a gente vê bastante falar. Mas esses que são os traumas afetivos, que são de afetividade, que são de relacionamentos que tem, ou seja, da infância, na adolescência. E a gente, muitas vezes, passa desapercebido que nós temos também na nossa fase adulta. A gente cria traumas, né? Nas relações que a gente tem entre parceiros, com a nossa companheira, com o nosso companheiro, né? Às vezes a gente criou, a gente treina, né? Hoje está muito em voga as pessoas falar que existem as relações tóxicas. Vocês já viram falar nisso? Que um está prejudicando o outro. Dentro do espiritismo a gente encontra uma outra palavra, que vocês já viram falar sobre os obsessores. Já viram falar que tem os obsessores? Tem obsessor encarnado também. Então, às vezes, muitas vezes, numa relação, que a gente que estuda a doutrina espírita, numa relação entre duas pessoas, um está obsediando o outro, porque o cara inferniza tanto a vida um do outro. E eu vou dizer assim, não é tanto o homem quanto a mulher, a relação é tiro trocado. Né? E acontece muito o que pode acontecer. Tem relação com a parte espiritual? Com certeza. É muito notório a gente encontrar que nas relações afetivas, que nas relações nossas adultas, como a gente pode estar acarretando, a gente está talvez, sem perceber, sofrendo a influência de um irmãozinho espiritual, que essa influência que a gente acaba contaminando todo o nosso ambiente nas nossas relações com o nosso companheiro, com a nossa companheira, né? A gente pode estar obsediando, às vezes, um próprio filho, obsediando um próprio pai, ou algum parente que está na nossa volta. Gente, é tão sutil que isso aconteça que a gente não percebe. Aí a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ler os temas, começa a ler o que eles vão nos ensinando, e a gente vai ver, mas isso está acontecendo na minha vida. Vocês viram que no começo eu falei que a gente vai querer despertar alguma forma de eu pensar. Então, quando eu falo que eu preciso despertar em cada um de nós este sentido, que a gente, quando menos perde, a gente está, além de tendo uma influência espiritual, nós estamos, de uma certa forma, trazendo um prejuízo para alguém que está no nosso convívio. E a gente precisa ter um toquezinho assim que, será que eu estou agindo correto? Eu costumo dizer, eu trato muito bem meus obsessores. A gente conversa, volta e vê, eu digo assim que eu tenho um papo com eles. Quando eu sinto que eu estou naquele momento mais tenso, que eu estou vendo que eu estou ranzinza, né?
meio chatinho, aquilo está me incomodando e tal. Eu disse assim, gurizada, bom, me dá um tempo aí, né? Quem sabe a gente vai me dar um alívio aí, porque eu estou sabendo que aquilo não é a minha forma normal de ser, né? Então, vamos nos despertar nesta relação que é importante. A gente precisa conversar com eles. Ah, Kleber, mas eu vou só tirar no centro espírita? Não. Jesus não diz, vós sois deuses? Vocês farão muito mais além do que eu já faço? Porque a gente tem esse propósito, a gente pode ser o próprio remédio. É importante você dialogar com este irmãozinho que naquele momento está trazendo um desconforto na tua vida. Mas é importante o centro espírita? Mas com certeza. É importante a nossa água fluidificada? Meu Deus do céu. É muito importante. Aquela aguinha que a gente traz ali, a gente leva, vai tomando ela, vai fazendo. O evangelho no lar, gente, é algo fantástico. Quem não conhece deve fazer o evangelho. É muito importante. André Luiz, numa das suas visitas, que ele veio do mundo espiritual, chegando perto daqui da psicosfera terrena, ele perguntou por que algumas casas têm um ponto de luz que é diferente de outras. Todas as casas que têm um ponto de luz é onde o evangelho é feito. Ou seja, nós criamos uma proteção sobre o nosso lar. Quando o larzinho começou a discutir, que a gente está um estressezinho ali com o seu companheiro, com a companheira, está com os filhos, aquela coisa está certa, o que a gente faz? Vamos fazer o evangelho. Harmoniza, equilibra, e a gente vê que a gente vai começando a mudar a sintonia da nossa casa, do nosso lar, das nossas relações, da nossa comunicação, a gente começa até a usar palavras mais delicadas, mais sutis, que nós mudamos o ambiente. Mas na fase adulta tem outra questão que é importante nesses traumas afetivos, às vezes no nosso trabalho. Gente, como acontece isso? Como nós acontecemos que a gente pega um ranço, né? Como é que se diz? A gente pega aquela coisinha que a gente não percebe, né? Pô, mas aquele cara como é chato, né? Aquele cara que é o meu chefe, ou o dono da empresa, ou o colega do trabalho, uma colega ali assim, que a gente não percebe que a gente também começa a alimentar essas relações. Isso contamina, isso deixa um desequilíbrio nas nossas conversas. Quando tu vê, tu já está usando uma palavra mais hostil, tu já está usando uma comunicação diferente. Vamos dizer, o que a gente está sendo? Influenciação também espiritual. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu acho que é a 459. Ela faz assim: podem os espíritos interferir em nossas ações e nossos pensamentos? A resposta é sim, pois são muitas vezes eles que os comandam. Então, quando a gente observa que muitas vezes aquela pessoa tomou uma palavra mais agressiva, mais rancorosa, e quando a gente tem um lado afetivo, como dói, né? Às vezes de um amigo, às vezes de um filho. Se é qualquer um que nos diz palavra agressiva, a gente não tá nem aí. Mas quando é alguém que a gente tem um relacionamento, dói, né? E essa dor, às vezes, muitas vezes, ela vem aquela palavra por alguém que está influenciando o outro. Alguém que está ali sendo instrumento disso. Nós temos também, né, como eu falei, dos filhos, às vezes um parente, um sobrinho, um tio, uma tia, ou seja, em todas as relações que a gente tem, a gente acaba sofrendo esse tipo de influência. A gente sofre com eles. E nada que acontece na Terra é simplesmente da Terra. Muitas vezes é do mundo espiritual e como aqui também. Nada é um laço aqui com o filho. Ou seja, nós somos muitas vezes manipulados pelas influências que os espíritos fazem com cada um de nós. E a gente precisa ter um controle sobre isso. Nós precisamos ter isso. A gente precisa ter contato, sabendo que essas ações, esses pensamentos, essas atitudes precisam ser controladas. Porque nunca um somente fere e nunca é somente um ferido. Quando a gente faz a análise na nossa evolução, no nosso crescimento, para nós, aquele que está nos prejudicando, ele tem, ou seja, ele vai ter que ter o resgate disso
seja numa existência futura, seja nessa existência, de alguma forma esse resgate precisa ser um dia consertado. E às vezes a gente vai vendo que as pessoas vêm a desencarnar e levam algumas mágoas, algumas lesões, que nem fala aqui, são lesões afetivas. A gente fica magoado com alguma pessoa das nossas relações e nós levamos isso às vezes para 1, 2, 3, 4, 5 encarnações. Ou seja, é uma escolha nossa levar isso ou deixar aqui para que isso se termine. No momento em que eu decidi que aquilo precisa ser rompido, que isso precisa ser encerrado, eu tenho que entender que eu tomei essa escolha. Eu não quero levar esta mágoa, eu não quero levar essa dor para outra existência. Nós precisamos nem que a gente, em forma de pensamento, a gente comece a trabalhar que isso não precisa mais continuar. Eu preciso ter essa questão de tirar essa dor, tirar essa mágoa, tirar essa coisa que de alguma forma está me prejudicando. A gente precisa entender que precisamos fazer estes tratamentos, precisamos fazer esta mudança tão importante na nossa existência. Não carregar isso de tanto tempo. A gente que trabalha em mesa mediúnica, quem trabalhou em alguma mesa mediúnica, levanta a mão. Ninguém. Só 1, 2. O que é mais, a gente mais recebe numa mesa mediúnica, as comunicações que a gente mais recebe é aquelas que vêm assim com as mágoas, com as dores, o sofrimento que o espírito traz. Porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ele traz uma mágoa tão assim, imagina quanto tempo ali sofrendo, quanto tempo em angústia, quanto tempo nós temos problemas de relacionamentos que às vezes só um dia assim, peraí, vamos primeiro eu tomar a decisão de que isso se rompa? O que custa esta ação? É difícil? Às vezes, nem tanto. Mas precisamos ter o primeiro passo, a primeira chance de tentar fazer diferente do que eu faço até aqui. Hoje está muito em voga na questão dos coaches, dos caras que trabalham com as inteligência emocional, em que a gente precisa romper algumas coisas. E uma dessas é essa questão. As relações afetivas fazem com que a gente carregue mágoas por muito tempo. E às vezes é por uma futilidade. Normalmente é por futilidade. Não que não possa ter casos que eles são realmente sérios, são complexos, mas na maioria das vezes, às vezes uma atitude, uma mudança, ou às vezes até o que eu digo assim, uma forma de eu fazer uma prece, fazer uma oração, nem que eu peça o perdão, que eu não tenho coragem de chegar e pedir o perdão frente a frente, mas que durante as minhas orações, aquela prece que a gente faz, matinal, ou antes de dormir, que eu faça ali, que eu peça perdão, que isso possa acontecer, que a gente possa se reencontrar, que a gente possa se reajustar, que a gente possa voltar a ter harmonia, quem sabe, se não neste momento, num momento mais tranquilo, num momento futuro, numa oportunidade que possa. Mas vamos criar as oportunidades para que esses momentos que a gente carrega, e são dores. Eu sei que a gente vê muitos casos em que as pessoas carregam esse sofrimento por anos. Faz 20 anos que eu não falo com meu pai. Faz 20 anos que eu não falo com a minha mãe. Faz 20 anos que eu não converso com meu irmão. Porque houve lá uma relação durante a infância, durante a adolescência, em algum momento isso foi machucado, a gente trouxe mágoa, a gente trouxe sofrimento, a gente trouxe alguma coisa que doeu em algum momento. Mas a dor que a gente aprende, ela tem que ter algum momento que isso precisa ser sanado. Que algum momento isso ser curado entre nós. Que a gente possa recompor as nossas relações. Não precisamos estar carregando isso pela a eternidade. Se a gente resolver o que eu puder resolver nessa minha existência, eu não carrego para a próxima. E eu, às vezes, quando eu tomei hoje esse passo, eu tomei hoje essa atitude, vai ficar mais leve. Que imagina com quanta coisa que a gente carrega pesado hoje, que está tão carregado. Para que eu vou levar mais essa mágoa, mais essa,
esse desconforto que eu vou estar carregando. Então que a gente aproveite que a vida é tão curta. Ou não? A vida faz assim, ó. Né? Ontem eu tinha 20 anos. Hoje eu tô com os cabelinhos brancos, né? O meu sonho um dia é entrar nessa casa. Há mais de 30 anos que eu passava aqui na frente. E dizia, um dia eu vou ali tomar um passe. Um dia eu vim e não vou tomar um passe. E hoje eu estou aqui, me sinto assim, feliz por isso. É algo tão importante na minha vida, eu poder estar com vocês, comungando aquilo que é tão nobre, que é buscar a mudança na minha vida e na vida de mais algum, que possa comungar com esses ensinamentos tão importantes. Saber que não estamos aqui por um acaso. Saber que nós estamos aqui para uma construção tão importante, que é a construção da nossa evolução espiritual. Onde cada um de nós está tratando as suas más tendências, está tratando os seus desconfortos, as coisas que precisam ser lapidadas, e a gente precisa buscar, através de algo tão maravilhoso que se chama doutrina dos espíritos, que é uma doutrina que nos acalenta, que nos alivia, que nos amargura, que nos dá as respostas. Eu nunca encontrei em lugar nenhum as respostas que eu tenho dentro dos ensinamentos que a doutrina nos traz. Há temas como a que a gente luta hoje, que é a relação que a gente tem nas nossas relações, seja ela da forma que for, a gente está sempre se relacionando com pessoas. E é tão importante as pessoas terem com experiências diferentes que vão nos aparecendo em toda na nossa existência. Cada um de nós aqui tem uma experiência, cada um de nós tem uma evolução, cada um de nós tem um aprendizado aqui. Se eu pegar a cada um de nós neste momento aqui, está passando por algum tipo de desafio, algum tipo de circunstância. E a casa hoje nos recebe, nos acolhe, nos abraça, nos conforta através de um ensinamento que é a existência do mundo espiritual. A existência de uma espiritualidade que nos ampara, que nos acolhe, que nos protege e que nos diz assim, nós não estamos sozinhos. E não é por acaso que nós estamos aqui em conjunto. Tenho certeza que em muitas outras existências nós estávamos também reunidos, talvez não com um objetivo tão maravilhoso quanto esse, mas que nós estávamos reunidos talvez pregando a religiosidade, pregando Jesus, pregando Deus, mas fazendo coisas equivocadas. E hoje nós estamos aqui brindando, sim, algo que é tão importante para cada um de nós. É o conforto que nos alivia, que assim, não estou aqui sozinho. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos com uma grande equipe espiritual que está nos acolhendo, está nos trazendo um conforto, uma oportunidade. São N espíritos trabalhando hoje nessa seara aqui, durante essa noite, nos dando um remédio, nos dando um tratamento necessário, nos preparando para o tratamento da espiritualidade, preparando para o passe. Por que a gente chega assim, parece que quando a gente chega em casa, como eu estou leve, como eu estou mais tranquilo, porque nós alimentamos o nosso espírito com a comunicação que é tão importante para mudar o nosso pensamento, mudar as nossas relações, mudar os nossos comportamentos, a maneira como nós vamos processar a partir do dia de amanhã. Quando eu levantar e fazer aquela prece que eu me conecto com o Pai, conecto com Jesus, e eu vou dizer que me proteja desse dia, que me dê força para os desafios que virão, que eu consiga estar cada vez melhor durante essa minha caminhada, essa minha jornada, e que eu possa ser algo diferente para alguém, e que alguém consiga, através de mim, ter vontade de querer viver. Aonde hoje, quantas pessoas que entram em depressão, que entram com a síndrome do pânico, que têm a ansiedade a milhão e que às vezes estão deixando de viver algo que é tão lindo e maravilhoso, que é aquilo que Deus nos deu, a vida. E vamos curtir a vida e a cada dia aproveitar ela, que ela é tão importante. Uma boa noite. Tudo bom?